Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, sou do PET Engenharia Elétrica e na aula de hoje nós vamos ter uma visão mais geral do ANSYS e do método dos elementos finitos, antes da gente se aprofundar neles. Então, inicialmente, se a gente considerar o ANSYS como uma caixa preta, o que ele faz? Basicamente, ele recebe os inputs do usuário, que seriam os dados básicos sobre a simulação, sobre o problema, e ele retorna aquelas imagens coloridas e outros resultados numéricos. Entretanto, se você não sabe como que funciona essa caixa preta, o mais provável que aconteça é o seguinte: entra lixo, sai lixo. Por isso que é muito importante vocês estudarem também a teoria, não apenas saber como apertar botões no ANSYS. Afinal, como engenheiros, é preciso saber o que se está fazendo. Voltando então para a nossa visão de caixa preta, inicialmente a gente tem um problema físico e queremos resolver através do ANSYS. Esse problema pode ser do domínio mecânico, do domínio térmico ou mesmo eletromagnético. Aplicando alguns princípios físicos, como por exemplo a conservação do momento linear ou o princípio de conservação de massa, nós vamos chegar em um modelo matemático, ou seja, uma equação diferencial que traduz matematicamente esse problema físico. Após isso, o ANSYS então utiliza uma solução numérica para resolver esse modelo. Nesse ponto é muito importante que vocês observem o seguinte: o ANSYS ele não resolve um problema físico, ele resolve um modelo matemático relacionado a esse problema físico. Então, se vocês não souberem construir do modo correto este modelo matemático, obviamente o resultado obtido não será coerente com a realidade. Outro ponto a se observar é que a solução numérica do ANSYS é calculada apenas para variáveis específicas e em pontos específicos. Como assim? Se, por exemplo, nós estamos resolvendo um problema do domínio mecânico, variáveis específicas seriam o deslocamento, a velocidade. Já para um problema no domínio térmico, poderia ser a temperatura, o fluxo de calor. Pontos específicos se referem ao seguinte: o ANSYS, ele divide o domínio do nosso problema em pequenas regiões, chamadas de elementos, e os vértices dessas regiões são chamados de nós. O que acontece é que o ANSYS não vai calcular as nossas variáveis para todo o domínio do problema, ou seja, todo esse retângulo azul. Ele vai calcular para os pontos que a gente selecionar. Então, por exemplo, ele poderia calcular a nossa variável em todos os nós, poderia calcular também nos pontos intermediários dos elementos ou nos pontos centrais dos elementos. Então, isso faz parte da configuração que nós definimos durante a simulação dentro do ANSYS. Cada uma dessas aplicações tem vantagens e desvantagens, como a gente vai ver depois. Se ficou um pouco difícil de visualizar o que seriam os nós e os elementos na prática, aqui a gente tem o print de uma simulação de uma peça mecânica. Então, como vocês podem ver, essa peça ela está com uma malha e essa malha é composta por vários triângulos. Esses triângulos seriam os elementos e os vértices desses triângulos são os nós. Esses elementos, eles podem ser tanto triângulos como quadrados ou outros polígonos e cada uma dessas escolhas tem suas vantagens e desvantagens. A gente também vai ver isso mais para frente. Voltando então para a nossa visão geral do processo. Após calcular as variáveis em pontos específicos, o ANSYS realiza o pós-processamento e, a partir disso, é que obtemos as imagens coloridas e os resultados numéricos. Por fim, como engenheiros, nós devemos comparar os resultados obtidos com alguns cálculos prévios que nós fizemos, cálculos manuais. Esses cálculos, eles não precisam ser exatos, mas eles devem indicar uma tendência do que o resultado correto deveria mostrar, para que a gente possa assim dizer se a simulação produziu resultados coerentes ou não. Uma observação: esses cálculos manuais, eles não precisam ser com papel e caneta, certo? Quando a gente fala cálculos manuais, eles podem ser feitos em programas, por exemplo, Excel ou MATLAB. Essa aqui é a chamada etapa de verificação. É nela também que a gente verifica o erro, para ver se o erro da simulação está aceitável ou não. Por fim, nós temos uma última etapa, que seria a validação da simulação, ou seja, a comparação dos seus resultados com dados experimentais. Embora contribua para validar a confiabilidade da simulação, essa etapa muitas vezes é opcional, principalmente devido ao custo envolvido em implementar um aparato experimental.
Então, nas próximas aulas, vamos continuar a ter uma visão geral da teoria por trás do ANSYS e do método dos elementos finitos. Ou seja, nós vamos ver como saímos de um problema físico, no caso, um problema térmico, como chegamos no modelo matemático, a equação diferencial com valores de contorno, a partir dela, como chegamos em um sistema de equações algébricas, cujas incógnitas são as temperaturas que nós desejamos, como resolvemos esse sistema e obtemos as temperaturas nodais, e por fim, como a gente chega na função temperatura e fluxo de calor. Ou seja, nós vamos ver como a gente sai de um domínio contínuo, equação diferencial, chegamos em um sistema linear, ou seja, um domínio discreto, chegamos em um resultado discreto, ou seja, a temperatura apenas em alguns pontos, no caso nos nós, e como a gente volta de novo para o domínio contínuo. Afinal, trata-se de um problema físico, um problema real, e a gente deseja um resultado que possa ser aplicado em todos os pontos.